E pergunto eu, por que não? Ok? Tem que ser um número qualquer? Não, é um standard, é uma convenção, é só isso. Não tem nenhuma lógica. Só renovar a sessão. Ok. Eh, então, aqui, aquele caractere F diz assim: mostra como número de vírgula flutuante com casas decimais. Ok? Não tem nada a ver com este F. É coincidência, está bem? Este F é de F-string, formato string. Este F vem de float. Estão a ver? Mas reparem, o Z não é float, o Z é um int. Não interessa, é um número. Ele mostra 6 casas decimais. Epá, eu não quero 6, quero só duas. Então ponho antes do Z, entre os dois pontos e o Z, ponto 2. Ele mostra duas casas decimais. Epá, eu gostava que isto coubesse em 8 espaços. O que é que eu faço? 8.2F. Então o que é que ele faz? Reserva 8 espaços. Estão aqui 8 espaços para o número que tem duas casas decimais. Ou seja, quantos espaços estão aqui à esquerda? 8 menos 4. Porquê? Porque o número precisa de 4 espaços, incluindo o ponto, o que significa que. Olha, não sabia que dava para fazer isto. O que significa que aqui à esquerda estão 4. 1, 2, 3, 4. Porquê? Porque eu reservei 8. O número tem duas casas decimais, mais o ponto. Estão a ver? Então aquela função mostra, e relembrando, vamos voltar aqui um bocado atrás no tempo. Como é que anda o x e o y? Como é que eles andam? Cá estão eles. Andam-se o x e o y, né? Agora vamos à função mostra. Assim? Agora como é que eu vou controlar este output? Eu vou dizer assim, número 1, eu quero duas casas decimais. E quem diz duas, diz três, é as que eu quiser. Né? Só isto já facilita. Né? Estão a ver o que aconteceu ao número? Ambos aparecem com duas casas decimais. No entanto, o y tem três, não tem? O que é que ele faz? Arredonda à segunda. E porquê é que aparece 10.14? Porque a terceira casa decimal é 7, que está acima de 5. Então ele arredonda a segunda para cima. Ok? Atenção que o número não mudou. É a forma como ele é mostrado apenas. O número y continua a ser 10.137. Ok? E agora, mas isto ainda não está perfeito, ainda está um bocado desalinhado. Então, a forma de alinhar é dar o mesmo número de espaço a todos. Sei lá, vamos pôr 10 espaços aqui. E agora vocês já vão ver que as barrazinhas saem absolutamente alinhadas. Ok. E é Fazendo isso. umas vezes, dá para lembrar. Muito detalhe. Pois, tem. É isso, é isso. Vão praticar no laboratório, mas, e o laboratório fala de F-strings, eu também vou partilhar convosco com um pequeno TXT que também ajuda, apoia nisso. Hum? Então,
Vamos só concluir este exemplo dos cálculos, ok? E dos cálculos, o que é que vamos fazer? Vamos fazer o seguinte. Vamos agora introduzir isto. Vamos formatar, mostrar os números com 2 casas decimais, também, e 8 espaços. Então o que é que vamos fazer? Vamos transformar isto em f-strings. Vamos pôr aqui f-string só. O que significa que podemos, para o print, podemos usar apenas uma string, que é f-string. Então, como é que vamos converter o código? Toda a gente tem o cálculos 3 criado com o conteúdo, o cálculos 2. É porque agora temos que aprender também VS Code. Sim. Então vamos aprender aqui um processamento, uma coisa do VS Code engraçada, que é, então vamos transformar tudo isto em f-strings, ok? Primeira coisa é colocar o f. Não façam já, tá bem? Façam já. Então, chegaria aqui, fazer f a todos, correto? Isto é repetitivo. O que é que podemos fazer? Fazem uma coisa, que é, tanto faz. Selecionam este parênteses de abertura. Selecionam só o parênteses. Toda a gente selecionou o parênteses. Agora vão fazer Ctrl D. Em Mac, Command D. E tem múltiplos cursores. Tem 5 cursores. Certo? Não, e agora não que é que funciona. não pode largar o Ctrl. E tem que selecionar, primeiro selecionar e depois fazer Ctrl D. Ctrl esquerdo. Já deu, Roberto? Reparem, ficam com 5 cursores. 5 cursores vocês podem Sim. escrever nos 5 sítios ao mesmo tempo. Certo? Roberto, já deu? Não. Sim. Então, selecionar o parênteses de abertura. Primeiro passo. Está selecionado o parênteses de abertura? Vão ver que está selecionado ali? Sim, só que para mim está a selecionar o nome da função, o print, em vez Não, do... não. Mas tem que selecionar com o Shift e com as setas. O Ctrl D já lá vai. Ainda primeiro selecionar os parênteses. Selecionar com Shift e andar a seta para a direita. Tá? Shift, seta para a direita. Certo? Já deu, Jeremias? Ora bem, selecionei, depois Shift, E com a seta seta para para a a direita. direita. Como se fosse selecionar texto, assim, está a ver? Não é shift, é control. Não, isso é depois. Selecionar o parênteses é com Shift. E parênteses. E seta para a direita. Sim, Imagina que, vamos lá ver, selecionar como nós aprendemos no processador de texto. Como é que eu seleciono coisas? Shift e avanço com as setas, não é? exato, está a selecionar-me o conteúdo de entre parênteses. Mas não é o conteúdo dentro de parênteses, é só Shift, seta para a direita uma vez, selecionar o parênteses. Isto tem a ver com processamento de texto agora. Enquanto vocês pensam nisso, deixem-me renovar a sessão. Espera aí, eu já renovei a sessão. Já ia aqui. Pronto, então voltando aqui. Epá, pronto, olha, temos que Não avançar, faz tá bem? mal, e depois É certo. isso. É só Shift e selecionar, como seleciona texto. Estou a andar com as setas, né? Estou com o Shift e com as setas, tuc, 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 para a esquerda ou para a direita, né? Estou aqui. Estou a carregar no Shift. Agora vou com a seta para a direita sem largar o Shift. Vou selecionar isto. Pronto. Só que eu não quero selecionar, apenas quero selecionar o caractere parênteses de abertura. Certo? Certo. Selecionei o parênteses. Agora é que faço Ctrl D. E ele vai procurar o próximo parênteses. Próximo parênteses. Ctrl D novamente.
Ctrl D novamente, estão a ver? Ok? E ele seleciona os parentes, vão carregando. Carreguei uma vez, ele selecionou parentes de baixo. Carreguei outra vez, o seguinte, o seguinte, o seguinte. Estou sempre a carregar no Ctrl D, certo? Para quê? Para poder aqui escrever em 5 sítios ao mesmo tempo F. Ok? Agora, façam uma coisa, quando selecionarem os parênteses, se vocês escreverem, escrevem por cima dos parênteses, certo? Então aí podem querer escrever. O que vocês podem fazer é, selecionam parênteses, andam com a seta para a direita e ele seleciona tudo o que está. E agora escrevem F. Está bem? Para tirarem os múltiplos cursores, carrega no Escape. Por exemplo, vamos supor que eu queria selecionar a palavra print e trocar print por show. O que é que eu poderia fazer? Aí, quando são palavras, vocês não as precisam de selecionar. Eu tenho o cursor no meio da palavra. Se eu fizer Ctrl D aqui logo, ele automaticamente seleciona o print, que era o que estava a acontecer há pouco aos Jeremias. Ok? Tiverem o cursor aqui, como é uma palavra, se fizerem Ctrl D só uma vez, selecionam print. Se eu carregar em Ctrl D outra vez, ele seleciona o print seguinte, o print seguinte, o print seguinte, o print seguinte. Ok? E aqui também podem andar para cima e para baixo. Com as setas, estão a ver? O cursor. Posso apagar apps, posso escrever apps. Tá? Pronto. Isto agora parece que é muito complicado, porque é falta de prática. Mas isto é uma coisa que se faz sem pensar. E reparem que é muito mais rápido do que eu estar a escrever um F em cada sítio. A seguir, o que é que fazem? Vamos apagar esta expressão. E agora eu não vou esperar que consigam fazer, está bem? Vejam como é que eu estou a fazer, depois vejam na gravação. Aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir isto, aqui, estão a ver? Por o quê? Vou escrever por cima, space, vou carregar no space, e vou pôr um abrir chavetas. Ok? Para abrir chavetas naqueles sítios ao mesmo tempo. Agora vou carregar no Escape para tirar os múltiplos cursores e voltar ao início. E agora o que é que eu faço? Vou ao fecho de parênteses, fazer Ctrl D novamente. Não vou fazer o próximo, senão ele vai selecionar este aqui, e eu não quero. E agora o que é que eu vou fazer? Vou escrever fecha chavetas, fecha aspas, fecha parênteses. Estão a ver? Só me falta esta última. Bem, esta faço manualmente. Ok? Fecho toda a expressão aqui. E fecho aspas. Certo? Eu ainda podia ter poupado uma coisa, que é, eu podia já ter escrito o código de formatação. Mas eu penso que assim é mais fácil agora. Estão a ver? Já transformei numa F-string. 5 F-strings. Estão a ver? E agora o que é que eu faço? Olha, vou apanhar este fecho de chaveta e vou escrever, agora, seta para a esquerda, selecionar, 2 pontos, 8.2 F. Escrevi nos 5 sítios ao mesmo tempo. Ok? Reparem, isto não tem nada a ver agora com Python, tinha a ver só com o VS Code. Agora vou escrever Python 3, cálculo 3.1. Ok? 10.3 já me dá, estão a ver, os resultados alinhados com 2 casas decimais. Ok? Esta questão do Ctrl D e dos alinhamentos, isto é uma questão de prática, está bem? Vejam a gravação depois para verem o que é que eu fiz, para perceberem o efeito. A partir do momento que vocês se habituarem a isto, não querem outra coisa, digo já. Está bem? Isto é muito bom para atalhar texto, estão a ver, rapidamente, sei lá, trocar umas palavras por outras, mostra, ou exibe, ou algo assim do género, estão a ver? Pronto. É natural que agora precisem de ganhar um bocado aí de ginástica nos dedos e exercitar este tipo de coisas. Seja como for, feito desta forma, ou escrevendo manualmente, este é o resultado final. Está bem?
Pronto. Ah, falta só mais uma versão destes cálculos 3, antes de eu vos dar então instruções para o que é para fazer a seguir e o que é que devem fazer para o próximo dia, está bem? Alguma dúvida sobre isto? E se quiserem, eu vou-vos passar todos estes exemplos, já explico como, mas para já este vai no chat, está bem? Uma questão agora de brevidade. Se quiserem copiar ou confirmar, está ok? Formador, só uma questão. Eu, no meu caso, Força. eu não tinha feito como você fez. Fiz diferente. Eu tinha posto várias variáveis e depois é que pus os prints. Eu E como é também. que eu,